para concursos. Todos para concursos português. Pro INSS. Uma coisa interessante. Acordo ortográfico da língua portuguesa. Novo acordo. Vamos ver o que tem aqui. 10 páginas. Sem índice. Não, com índice sim. O índice fala 4 coisinhas. Vai ter conteúdo sobre tema. Se pergunte o que é uma trema, para que serve a trema, quando eu uso a trema. E eu devia pensar na trema porque as regras de acentuação, se elas mudaram um pouco. O hífen, que é o tracinho, ao menos, com compostos. E uso de hífen com palavras formadas por prefixos. Vamos ver. Se pergunte o que é isso. Trema. Não se usa mais trema. Parece que trema é aqueles 2 pontos. 2 pontos superiores. Agora que eu me vi aqui, já tinha esquecido dela e me lembrei de novo. Ela aparece. Ela aparecia em cima de us. Ó, que legal. Aqui tem uns exemplos. É um dos pontinhos em cima, sonal, colocado sobre a letra U, para indicar que ela deve ser pronunciada por nos grupos gue, gui, que, ki. Daí aparece como é. Aguentar, sabe, o gue, tinha 2 pontos no em cima do U. E daí é só tirar, né? Não tem nem coisa. É só nunca escrever, parar de escrever mais a trema. Tipo, mesmo quando eu era criança, antes da nova regra, eu nunca escrevia trema. Mas do nada agora tinha que escrever tema? Desde quando? Bom, o que eu estou dizendo é que quando eu era criança, antes de ter mudado o acordo ortográfico, eu escrevia aguentar, erguer, bilíngue, 50, todas essas coisas que tem o que, o gui, o que, todos sem trema, eu nunca coloquei a trema. Mas agora parece que tinha uma regra de colocar trema, que está me confundindo. E a regra agora é só não colocar tema, né? Aguentar, erguer, bilíngue, 50, delinquente, eloquente, aguentado, frequente, lingueta, linguiça, quinquênio interessante. Sagui, sequência, sequestro, tranquilo. Só não coloca treino nessas coisas. Observação, a trema permanece apenas nas palavras estrangeiras e suas derivadas, exemplos. Muller e Mulleriano. Estranho. Regras de acentuação. Ditongos abertos em paroxítonas. Não se usa mais o acento nos ditongos abertos. Ei ou oi. Das palavras paroxítonas. Palavras que não têm acento tônico na penúltima sílaba. Exemplos. Alcaloide. Não se usa ditongos abertos para paroxítonas. De, oi, de, oi, oi, ei, oi, ei, oi. Alcaloide não tem acento. Alcateia não tem acento. Androide não tem acento. Apoia não tem acento. Asteroide não tem acento. Boia não tem acento. Celulose não tem acento. Isso aqui são considerados ditongos? Estranho, né? Também são paroxítonas. Debiloide não tem acento, epopeia não tem acento, estoico não tem acento, estreia não tem acento, estreia não tem acento, geleia não tem acento, heróico não tem acento, ideia não tem acento, jiboia não tem acento, joia não tem acento, odisseia não tem acento, paranoia não tem acento, paranoico não tem acento, e plateia não tem acento, e tramóia não tem acento. Tipo, é muito estranho. Muito estranho ler a apostila porque tem um como era e como fica. E é a mesma coisa, tipo, tá escrito a mesma coisa, só tirou assim. Observação: a regra é somente para palavras paroxítonas. Assim, continuam a ser acentuadas as oxítonas e monossílabos tônicos terminados em ei, tipo tei, toi, loi, coi. Exemplos: papéis, heróis, dói, verbo doer, sóis. Interessante. Outra regra de situação: i e u tônicos depois de um ditongo. Nas palavras paroxítonas não se usa mais acento no i ou u tônicos quando vierem depois de um ditongo. Ou seja, quando tem 3 letrinhas, 3 vogais ao mesmo tempo. O exemplo aqui é baiacu. A, I, que é um ditongo, bai. Depois vem o K. Daí o tônico seria o U. E depois um K. Bai, o K. Baiu, K. Caiu, ba. Caiu, ila. Cauila. Todas essas coisas só mudaram para não ter acento. Só para saber, o baiacuiva é um certo tipo de palmeira. O acaiuila é um avarento. Significa avarento. Estranho, né?
Observação: se a palavra for oxítona e o I ou U estiverem em posição final ou seguidos desse, o acento permanece. Exemplo: tiwiti, passiuti, tiwiti, zipiauí. Se o I ou o U forem precedidos de tom crescente, o acento permanece. Exemplos: Guaiaba e Guaiara. Hiatus, o, I, o. Não se usa mais acento em palavras terminadas em ou o. Vamos olhar hiatus, né? O acento de hiatus era aqueles chapeuzinhos. Ou seja, a palavra abençoo não tem mais acento. Creem não tem mais acento, deem não tem mais acento, doou não tem mais acento e enjoo não tem mais acento. Leem não tem mais acento, magou não tem mais acento, perdoou não tem mais acento, povou não tem mais acento, veem não tem mais acento, voos não tem mais acento e zoo, que é o zoológico, não tem mais acento. Acento diferenciado. Sobre o acento diferencial agora. Não se usa mais acento em que diferenciava os pares. Para, pela, pelo, pelos, polo, polos, pera, pera. Estranho. Como era? Ele para o carro e no para não tem mais acento. Ele foi ao Polo Norte, polo não tem mais acento. Ele gosta de jogar polo, polo não tem mais acento. Esse gato tem pelos brancos, pelos não tem mais acento. E come uma pera, não tem mais acento. Observação: permanece o acento diferencial em pode, a forma do passado do verbo poder, pretérito perfeito do indicativo na terceira pessoa do singular, pode a forma do presente do indicativo na terceira pessoa do singular. Exemplo: ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. Pode! Permanece o acento diferencial de impor, por. Por é verbo, por é preposição. Exemplo: vou pôr o livro no estante que foi feita por mim. Permanecem os acentos que diferenciam o singular do plural e os verbos ter e vir, assim como de seus derivados: manter, deter, reter, conter, convir, intervir, advir, etc. Exemplos: ele tem 2 carros e eles têm 2 carros. Ele vem de Sorocaba, eles vêm de Sorocaba. Ele mantém a palavra, ele mantém a palavra. Eles convêm a palavra aos estudantes, eles convêm estudantes. Se você não está entendendo, é porque eu também não entendi. Basicamente, aqui está falando que os acentos mudaram do acento agudo para o acento de chapeuzinho, circunflexo. Facultativo uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras de forma. Forma com circunflexo. Em alguns casos, o uso do acento deixa a frase mais clara. Veja esse exemplo. Qual é a forma da forma do bolo? Não. Qual é a forma da forma do bolo? Entendi. Qual é a forma da forma do bolo? Não, na verdade, não entendi. Qual que é para, sei lá, forma e forma? Bom, o acento agudo no U tônico. Outra regra de acentuação, o acento agudo no U tônico. Tônico é quando está sozinho. Não se usa mais o acento agudo no U tônico, de formas tu arguis. Ele argui, eles arguem, do presente do indicativo nos verbos e redarguir. E arguir e redarguir. Terminou as regras de acento do novo treco. Bom, várias delas eu não entendi direito. E agora sobre o conteúdo da nova acordo ortográfico sobre hífen, que é o tracinho. Síntese do hífen, vogais diferentes, não usa hífen. Tem uma tabela estranha que eu estou tentando entender. Essa tabela está muito estranha. Bom, basicamente o hífen com compostos. Ele está falando os tipos de compostos. Tipos vogais diferentes, vogais iguais, consoantes iguais, vogal mais um R ou um S ou um bem. A palavra bem. Até aí, depois ele fala assim desse daí. Sim. Hífen, que para cada coisa fala ou usa hífen ou não usa hífen. Em vogais diferentes não se usa hífen. Tipo, daí tem um exemplo. Agora eu entendi essa tabela estranha. Depois, tipo, no primeiro ele fala o treco que vai colocar o hífen. Depois ele fala se usa ou não a hífen. E depois fala, na terceira parte da tabela, tem um exemplozinho. Vamos lá. Vogais diferentes não usa hífen. Exemplo: infraestrutura. E extraoficial, sabe? Infra é um trequinho que normalmente usava o tracinho, né? Pra combinar. Infra com estrutura, extra com oficial. Basicamente, você entendeu? É que essas palavras aqui começam, ou seja, quando coloca a palavra extra com uma palavra que
que começa com vogal, normalmente não vai ter um hífen, não vai ter o tracinho de separação. Mas se for igual, coloca, né? Entendeu? Assim, ó, infra, quando é uma coisa infra de interno, certo? Com estrutura. Infra termina com A, estrutura termina com E. Duas vogais diferentes, não usa hífen, não é necessário. Mas se fossem uma palavra tipo, deixa eu pensar em alguma coisa, algum extra que usa E, termina com E. Hiper, não, termina com R. Extra, tudo, lê, esse estrutura, cara, eu não consigo pensar em nada. Bom, e o outro segundo exemplo era extra. Extra termina com A, oficial. Oficial começa com O. A, O, duas vogais diferentes, não usa hífen. Daí depois, vogais iguais. Esse daí, no caso, nesse caso usa hífen. Os exemplos são anti, que termina com I, e inflamatório. Anti-inflamatório começa com I. Anti e I separa com o treco. A mesma coisa com em contra-argumento. A separa. Consoantes iguais usa hífen também. Ou seja, se mesmo que não seja vogal, se tiver uma coisa igual, quer dizer, basicamente a regra. Se não for igual, não usa. Se a combinação de palavras não usa letras iguais de vogais, então muito estranha essa linguazinha desse pinguinzinho. Se você entendeu? Se tem letras iguais, usa o hífen para separar, né? Senão não faz muito, fica meio estranho a composição da palavra. Mas se não forem diferentes, não precisa usar, só combina os trecos. Então, quando for vogais, I ou AA, separa com o hífen, tracinho. Quando for consoantes iguais, também. RR, interracial, hiperrealista, RR, separa. Vogal mais R. Não se usa hífen duplos. Duplica só o R. Interessante, porque não tem exemplo. Mas vamos pensar. Superestrutura. Superestrutura, daí vira tipo super, termina com R, daí que é uma vogal. Não, espera. Tem que começar com vogal e depois o R. Então, infra. Infra, e agora uma coisa com um infrarrealista. Extra realista. Termina com A e vira. E a segunda palavra começa com R, de R. Daí faz sentido agora. Agora que eu fiz essa palavra na cabeça, faz sentido. Por causa. Sabe aqui, ó. Realista. Racial. Você se lembra dessa regra extra do R? Que é tipo. Quando um R vira um Ra, um Re, Ri, Ro, Ru. Ao invés de um Rar, Eriroru. Ele é dois R's isso, né? Mas só que quando coloca. Tipo, isso aqui é a regra básica, eu nunca pensei nisso. Já era automático para mim. Mas quando coloca essas palavras que tem som de Ra, Re, Ri, Ro, Ru, que deveria ser escrita com dois R's, elas normalmente são escritas no. Elas viram um R só se elas estão no começo da palavra. E virou meio que isso legal. Agora só penso, será que tem palavra que começa com rareriroru? Que faria isso? Bom, depois o último exemplo é o bem. Bem mais uso de hífen. Bem usa hífen quando se junta. Bem-vindo usa hífen. Bem-humorado usa hífen. Palavra bem, né? Próxima coisa de hífen. Palavras compostas sem elementos de ligação. Ou seja, que essas não tinha em infra, não tem em extra, não tem anti, não tem inter, que são elementos de ligação, entende? Guarda-chuva, arco-íris, boa-fé, segunda-feira, mesa redonda, vagalume, João. Porta-malas, porta-bandeira, pão duro. São palavras extras que se combinam para virar outros significados. Isso tem. Exceções, daí tem mais exceções. Não se usa hífen em certas palavras que perderam a noção de composição, como girassol, madressilva, manda-chuva, pontapé. São coisas que se combinam, mas elas não têm mais a separação. Viram para palavras únicas. Paraquedas, paraquedista, paraquedismo, etc. Depois, regras de hífen de compostos com palavras iguais. Usa-se o hífen em compostos que têm palavras iguais ou quase iguais, sem elementos de ligação. Reco-reco, blá blá blá, zum zum, tudo isso separa as palavras iguais, se separa com o hífen. Tico-tico, tic-tac. Por que tem tic-tac?
Cri-cri, glu-glu, rom-rom, ping-pong, zigue-zague, esconde-esconde, pega-pega e corre-corre. Também usa esse composto de palavras iguais com palavras de elementos de ligação. Você usa hífen compostos que apresentam elementos de ligação, na verdade. Você já parou de usar ele que tem os hífens nos compostos de elementos de ligação. Sabe o que são os elementos de ligação? Olhando aqui os exemplos dá para entender finalmente. É o D ou o A. Tipo, palavras que você tem que usar a ligação para elas terem sentido. Os exemplos aqui são pé de moleque. Você precisa colocar um elemento de ligação para fazer sentido. Tipo, pé moleque não faz sentido. Mas se você gira e vira pé de moleque com um elemento de ligação, vira aquele doce, né? Vira uma coisa que faz ter um sentido estranho, que é a de doce. E daí todos esses tipos de palavras estranhas compostas, que necessitam de elementos de ligação para ser elas, antes elas usavam hífens. Vai mostrar que faz sentido se elas usarem hífens antigamente, né? Para mostrar que elas têm uma ligação mesmo sendo três palavras diferentes. Mas agora não precisa. Pé de vento, não precisa. Pai de todos, dia a dia, fim de semana. Cor de vinho, ponto e vírgula, camisa de força. Cara de pau e olho de sogra. Observação. Inclui-se nesse caso os compostos com base oracional. Exemplos. Maria vai com as outras, leva e traz, diz a que diz, Deus me livre, Deus nos acuda, cor de burro, quando foge bicho de 7 cabeças, faz de conta. Tem isso aí, interessante. Essa é a coisa de base oracional também. E agora, que já passaram 15 minutos, eu decidi que não vou mais ler e não vou tentar raciocinar as coisas. Vamos só ler tudo aqui. Mas é muito mais fácil de entender quando você consegue raciocinar essas coisas. Exceções, água de colônia tem tracinho. Arco da velha tem tracinho, cor de rosa tem tracinho, mais que perfeito tem tracinho, pé de meia tem tracinho, a Deus dará tem tracinho e a queima-roupa tem tracinho. Topônimos, não sei o que é isso. Usa-se hífen nas palavras compostas derivadas de topônimos, que são nomes próprios de lugares com ou sem elementos de ligação. Belo Horizonte vira Belo Horizontino. Vira uma palavra com um tracinho. Porto Alegre vira Porto Alegrense, Mato Grosso vira Mato Grossense do Sul, tudo conectado com um hífenzinho. Rio Grande do Norte vira Rio Grandense do Norte. África do Sul ficará sul-africano. Próximo. Uso de hífen com palavras formadas por prefixos. Casos gerais, antes de H. Antes de H, gerais, hífens. Antes de hífen, diante da palavra iniciada por H. Anti-higiênico, anti-histórico, macro-histórico, mini-hotel, proto-história, sobre-humano, super-humano e ultra-humanos. Todas aquelas palavrinhas de adicionais com a palavra de H e tudo tem tracinho. Sobre letras iguais. Usa-se o hífen com prefixo terminar com a mesma letra que se inicia com a outra palavra. Exemplos. Micro-ondas. Letras iguais, O. Anti-inflamatório, I. Sub. Biblioteca, BB. Interrelacional. Interregional, RR. Letras diferentes. Não se usa o hífen se o prefixo terminar com a letra diferente daquela com que inicia a outra palavra. Exemplos: autoescola, antiaéreo, intermunicipal, supersônico, super interessante, agroindustrial, aeroespacial, semicírculo. Todas as palavrinhas não têm letras iguais. Observação: se o prefixo termina por vogal e a outra palavra começar por S ou R, o S dobram-se essas letras. Exemplos: mini-saia, antirracismo, ultrassom, semi-reta. O S e o R viraram a RR ou são SS. Casos particulares: prefixo sob e sub. Com prefixo sub e sub, usa-se o hífen também diante da palavra iniciada com R. Sub-região, sub-reitor, sub-regional, eu sob-roda. Prefixos, outros prefixos, circum e pan. Também usa prefixo, com esses usa o hífen. Usa-se o hífen diante da palavra iniciada por N, MN ou em vogal. Exemplos: circunmurado, circunnavegados, pan-americano. Outros prefixos: usa-se o hífen com prefixo ex, sem, além, que alguém, a quem, recém, pós, pró, pré, pró, vice. Exemplos: além mar, além túmulo, alguém mar, ex-aluno, ex-diretor, ex-hospedeiro, ex-prefeito, ex-presidente, pós-graduado, pré-história, pré-vestibular, pró-europeu, recém-casado, recém-nascido, sem terra e vice-rei. Todos esses têm tracinho. Também usa no prefixo co. Quer dizer, parece que no co não tem mais hífen.
O prefixo "sco" junta-se com o segundo elemento, mesmo quando se inicia com A ou H. Neste último, corta-se o H. Se a palavra seguinte começar com o S, dobram-se essas letras. Se você não entendeu, basicamente, quando usa um prefixo, no caso de um prefixo especial, que é o "co", não usa aquelas regras que estavam usando antes, sabe? A regra de repetição de letras, que daí na repetição de letras usaria o tracinho, ou nas palavras com H, que também usaria tracinho, né? Não usa essas duas regras. Daí vira co-obrigação, tem dois Os, não coloca o tracinho. Coedição, esse aqui nem tem repetição, mas não seria, já que não tem a regra, só usaria o tracinho mesmo normal, né? Coedição, coeducar, coafundador, coabitação, coerdeiro, tira o H, vira com herdeiro, correu, correspondenciável e cosseno. Todos eles continuam com o S. Próxima regra de hífen, prefixos pré e re. Os prefixos pré e re não se usam hífen, mesmo diante de palavras começadas por e. Exemplos, ou seja, de novo, a mesma coisa da regrinha do co. Mesmo eles só, nesse caso especial do pré e do re, se pula as regrinhas de hífen que tinha usado antes. O pré é existente, mesmo que repita o e com e, não usa o hífen. Pré-elaborar, reescrever e reedição. Prefixos a, b, o, b ou ad. Na formação de palavras com AB, OB e AD, usa-se o hífen diante da palavra começada por B, D ou R. Exemplos: ad digital, ad renal. A obrogar, abrogar. Todas essas coisas tinham tracinho. Outros casos de uso de hífen, não e quase. De acordo de não agressão, não usa hífen. Isto é um quase delito, não usa hífen. Mal, com mal usa-se o hífen quando a palavra seguinte começar com vogal H ou L. Exemplo: mal entendido. Mal-estar. Mal-humorado ou mal limpo. Quer dizer, não entendi, não era para só ter exemplos com um L e o H, mas tem aqui entendido e estar. Ah, não, olha aqui, está escrito, eu estava confundido. Mas aqui fala que mal, vogal, que é, ou seja, A, E, I, O, U, ou H ou L. Agora eu entendi. Eu achei que estava falando H ou L. Observação. Quando mal significa doença, usa-se o hífen se não houver elemento de ligação. Exemplo, mal francês é uma doença. Se houver elemento de ligação, escreve-se com hífen. Exemplos, mal de Lázaro, quer dizer, escreve-se sem hífen. Ou seja, tem um elemento de ligação. Se lembra dos elementos de ligação, eles perderam os hífens. Então não colocaria o mal com alguma coisa com hífen, né? Tupi-Guarani, usa-se, exemplo de Tupi-Guarani, usa-se hífen com o sufixo de origami, origem tupi ou guarani, que representam formas adjetivas como azul, guaçu ou mirim. Capim-açu, amoré-guaçu, ajanaja-mirim. Combinação ocasional. Usa-se o hífen para ligar duas ou mais palavras que originalmente se combinam, formando não propriamente vocábulos, mas encadenamentos vocabulares. Por exemplo, Ponte Rio-Niterói. Sacou? Combina Rio com Niterói. Niterói é a cidade e a Rio é a ponte. Eixo Rio-São Paulo. Interessante. Partição de palavra. Para a clareza gráfica, se no final de linha a partição de uma palavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen, ele deve ser repetido na linha seguinte. Exemplos: na cidade de Conta, tracinho. C que ele foi viajar. O diretor que recebeu os alunos. Tá. E assim termina o conteúdo da nova regra que eu tinha aqui. E agora tem exercícios, basicamente, né? Esses exercícios são deve ser dos hífens e também dos acentozinhos, né? Vamos ver se a gente consegue acertar. A gente só vai responder duas perguntas. As palavras, quer dizer, as primeiras palavras, vamos responder uma pergunta de acento e uma pergunta de hífen. Isso. As palavras superfície e saída são dois hiatos. Não são hiatos. Recebem acento gráfico, assim como são acentuadas graficamente todas as palavras a seguir. Daí eles colocaram todas as palavrinhas e não colocaram os acentos. Pé é uma só sílaba. Próximo, mantém, heróico, ideia. Não entendi, tá errado. E a próxima, um de itens. As palavras que completam corretamente as leituras 1, 2, 3 são... Daí são coisinhas com hiatos. As frases abaixo
fiz toda a janta usando só o micro-ondas. Daí, esse aqui é micro-ondas. Micro-ondas é o trequinho que tem dois Os. Micro com ondas. O, separa, as letras iguais separa, né? Então, é A ou C. Ou E. Três opções, abriu. Segunda frase é na, os homens viviam em cavernas. Ou seja, ele está usando pré. Pré-história. Tipo, aqui são palavras com agora, que eu não. Tipo, quando eu vi que uma palavra não tinha o H, eu lembrei da regra do H. Com o H sempre tem que usar. Sempre tinha lá a historinha, né? Então, é um. Tem hífen, então assim também. Pré com IH, história, pré-história, pré-história. Tem tracinho. Sobrou três ainda. Última coisa. Meu é meu microcomputador. Palavras diferentes, não usa tracinho. Cancelou uma. E semi-novo. Semi-I com N não usa tracinho. Virou só a pergunta A. Então, as duas respostas que eu falei é errado e a resposta A. Vamos ver se acertei. Errado e A. E aí, acertamos. Lembramos das regras. Uhul, uhul, uhul. Só uma pena que não tem gabarito, quer dizer, não tem comentários explicando por que eu acertei as questões, né? Pense, pense, pense. Tchauzinho. Dança de tchauzinho. Isso é muito engraçado, né?